Simulink, bem simples mesmo. E ao final dele eu vou passar um modelo simples envolvendo componentes elétricos. Vamos lá. O, Você pode criar um modelo simples no Simulink para simular o comportamento desse sistema dinâmico. As técnicas básicas utilizadas nesse modelo simples são as mesmas técnicas que você pode utilizar para modelos mais complexos. Só que aí envolve um pouco mais de planejamento, um pouco mais de tempo, né? Primeiro, precisamos abrir a biblioteca. Eh, Como eu disse, eu vou utilizando os slides aqui como auxílio e eu vou utilizando o Simulink. Então, vocês podem acompanhar, certo? Primeiro, abrir a biblioteca, que para criar um modelo no Simulink, primeiro a gente precisa abrir as bibliotecas do Simulink, como foi dito ontem, é neste ícone aqui, certo? Para abrir a biblioteca do Simulink, clique no ícone, neste ícone, localizado na barra superior de ferramentas do Simulink. Tá? É, Quando você abre a biblioteca pela primeira vez, geralmente demora um pouquinho, que não demorou muito porque já estava aberto. É, certo. Defina o navegador da biblioteca para ficar em cima das outras janelas na área de trabalho. Para fazer isso, você pode clicar aqui neste botão aqui, Stay on Top. E é bastante útil quando você está fazendo algum experimento de laboratório, alguma simulação assim que precisa ficar alternando entre as abas e não importa a aba que você vá, a biblioteca sempre fica por cima, certo? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Depois de abrir a biblioteca, a gente precisa procurar por alguns blocos. É, Você pode pesquisar o nome na barra de pesquisa, que seria esta barra aqui, certo? Que você procura pelo nome do item. Geralmente é a que eu mais utilizo, assim, eu acredito que a maioria do pessoal que usa também utiliza isso aqui. É, É o mais prático e aí outra forma também não, aqui na área funcional pode usar o comando help for. A Beatriz já explicou isso ontem, que é só para reforçar mesmo que quando você tem alguma dúvida de como o bloco funciona, as entradas, saídas do bloco, você pode usar o comando help for que ele ajuda bastante. Porém ele é em inglês, então é, aqui você também pode navegar pelas bibliotecas Simulink. Vamos supor, ao invés de procurar o nome aqui direto, a gente pode vir aqui, Synscape é uma biblioteca muito utilizada, Power Systems, e a gente pode ir procurando os componentes, certo? Outra forma de procurar os blocos específicos seria na área de trabalho do Simulink, você clica com o botão esquerdo e digita o nome do bloco. Vamos supor, aqui, Scope, e aparece o Scope. Esse método aqui, às vezes, ele pode demorar um pouco na primeira vez e, dependendo do computador, ele pode travar um pouco. Mas também é bem prático, às vezes você precisa fazer uma alteração rápida, puxar um bloco rápido e só clicar com o botão esquerdo e digitar o nome, certo? Tem alguém acompanhando? Aqui eu vou começar a puxar esses blocos e pode ser que alguém não consiga acompanhar ao mesmo tempo e eu espero, certo? Para construir esse modelo simples, eu vou usar um sine wave, que seria uma função seno. Para ler esse bloco, eu vou usar o scope. Amanhã o Nicolas vai explicar mais detalhadamente, né, os blocos que são considerados fontes, os blocos de leitura.
mas por hoje é só, o foco maior vai ser no modelo mesmo. E eu também vou utilizar dois blocos que, para a gente da engenharia elétrica, eles são bem úteis, que seria o bloco de RMS e o bloco de média, certo? Esses blocos aqui, dependendo do circuito, eles são de grande ajuda. Um display, que eles retornam um valor numérico, e eu vou usar um ganho, também, que é bastante utilizado na parte de controle, e quem está fazendo ASD provavelmente usa esse bloco aqui. Ou, se não usou, ainda vai usar. Certo. Então, vamos lá procurar. O primeiro bloco vai ser o sine wave. Como eu disse, tem três métodos de procura, né? Posso vir aqui e procurar o sine wave por aqui, certo? Vou procurando aqui, ou assim, wave, certo? O segundo bloco, colocar o bloco de scope. Procurar pelo outro método, scope. No caso aqui eu utilizei a barra de procura, deixando ele meio fora de alinhamento. E agora vamos procurar pelo bloco de média e RMS, certo? O bloco de média e RMS, nós vamos aqui no Simscape, uma biblioteca que a gente utiliza bastante na engenharia elétrica, em Power Systems, Specialized Technology e Control e Measurement. Measurements. E aqui nós vamos utilizar o bloco de RMS. Eu não estou colocando nenhum parâmetro aqui, eu estou deixando em branco, porém, eu não estou colocando agora porque mais à frente a gente vai ver como colocar os parâmetros. Porém, quando você vai pegando a prática, assim, e você já sabe o que você quer montar, meio que você acaba colocando automático, assim, os parâmetros do bloco. E um bloco de média. Por último, pegar um bloco de ganho e um display. Bloco de ganho e um display, certo? O próximo passo agora, o próximo passo seria posicionar os blocos, certo? Posicionando os blocos, você tem, no Simulink ele é bem prático, ele deixa você arrastar os blocos, rotacionar, copiar, colar e apagar os blocos. E eu falo que é prático porque ele tem comandos rápidos, né? Vamos supor, o Ctrl+C, Ctrl+V é válido aqui, o Ctrl+X para apagar e Ctrl+R para rotacionar. Vamos supor, eu quero copiar tudo isso aqui, eu seleciono com o botão esquerdo, Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu quiser apagar, eu posso apertar Delete. Então, para posicionar os blocos, então eu posso arrastar eles aqui. Se eu quisesse rotacionar eles, eu também conseguiria. Então, é bem intuitivo, certo? Eu vou posicionar os blocos de uma maneira mais ou menos assim. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, certo? Vou colocar o ganho. Pronto. Agora o próximo passo, aqui seriam os blocos, mais ou menos. Eu vou alterar um pouco aqui. Definindo os parâmetros dos blocos. Como eu disse, eu não tinha colocado todos os parâmetros, porque eu ia definir agora. Vamos lá. Para amplitude aqui,
vamos simular que ele tenha uma amplitude de eu quero que eles tenha 127 RMS, um valor de 127 RMS. Então vou colocar 127 vezes raiz de 2. Esse aqui é o deslocamento. Seria um deslocamento vertical, seria como se fosse uma componente CC, vamos supor, você tem uma tensão alternada, isso aqui não é uma fonte de tensão, isso aqui é uma fonte de sinal senoidal. Mas um exemplo, fazendo um paralelo com a elétrica, seria como se você tivesse um sinal alternado com a adição de um sinal contínuo, de um sinal CC. A frequência aqui neste bloco, ele é dada em radianos por segundo, não em hertz. Então, para passar de hertz para radianos por segundo é 2π vezes a frequência. No caso, a frequência que eu quero, 60 Hz. A fase. A fase seria o defasamento. No caso, colocar em zero. E esse sample time, no caso, a gente não utiliza muito ele. Dá um OK, certo. O próximo bloco que eu vou configurar seria o bloco de média. No caso, o bloco de média e o bloco de RMS, quando vocês não colocam nada na configuração dele, no caso naquela configuração inicial, quando você puxa o bloco, eles ficam setados em 60. O bloco de RMS também está setado em 60, que é a frequência da rede, né? E aqui esse valor inicial a gente pode colocar como zero, certo? O display não tem muito o que mexer nele. O scope tem várias possibilidades do scope. O que eu vou fazer aqui seria mexer no número de entradas. Como a Bia disse ontem, né? Scope você pode configurar ele, você pode configurar o layout dele, o estilo dele, você pode configurar diversas coisas no scope, certo? Mas aqui o que eu vou mexer na configuração deste bloco seria no número de portas de entrada, no caso vou colocar duas. E eu vou mexer no layout dele para ficar um embaixo do outro, certo? Vai ficar assim, um em cima ou embaixo. Aqui no layout vocês conseguem várias formas de organizar os sinais. E também dá para expandir o bloco, né, caso queiram. Agora o próximo passo, sim, definir os parâmetros do bloco, seria praticamente você dá 2 cliques com o botão esquerdo e ele abre o bloco. Conectando os blocos. Com tudo posicionado e configurado, agora é possível conectar os blocos e o sistema de conexão ele é bem intuitivo. Você pode conectar um bloco puxando a saída, output port de um, conectando na entrada, e você pode fazer o contrário também. Aqui no exemplo, vamos supor, você puxa a saída deste sine wave e conecta na entrada deste bloco. Ou você pode puxar a entrada deste bloco aqui, conectar em um fio já. É bem intuitivo, então você vem aqui. E outra forma também de criar uma ramificação seria você apertar Ctrl e com o botão esquerdo em cima do fio. Aí você puxa uma ramificação, também é bem útil, pode ser bem rápido. Aqui nesse ganho eu esqueci de colocar, vou colocar um ganho 2, mas ele vai multiplicar tudo por 2. É, deixa eu ver aqui, os blocos sendo conectados. Definindo os parâmetros de simulação. Para abrir os parâmetros da simulação, você pode clicar neste ícone, que está localizado próximo ao lado da biblioteca,
ou você pode apertar Ctrl E, que é um atalho que ajuda bastante, né. O primeiro passo é definir o tempo da simulação. Vamos abrir aqui, Ctrl E. Calma aqui, ele demora um pouquinho. Certo. Logo de cara, aqui você já vê o tempo de início e o tempo de parada. Aqui esse tempo é dado em segundos, no caso está em 10 segundos. Porém, para nossa simulação, 10 segundos é um tempo muito grande. E geralmente também para na maioria das simulações que fazemos, eh, não utilizamos um tempo muito grande, vamos supor, acima de 5 segundos. Já é considerado um tempo bem alto. Por quê? Porque na maioria das nossas simulações, a gente procura, fazer uma análise do transitório, alguma uma análise que leva pouco tempo, poucos segundos ou até décimos de segundos. Então, no caso aqui, nós podemos simular, para deixar a simulação bem rápida, podemos simular 3 sobre 60. O que que significa isso? Como eu tinha citado a frequência em 60 Hz, então se eu deixar aqui 1/60, ele vai simular um ciclo de onda, certo? Um ciclo. Vai simular uma onda. E no caso, se eu deixar 3, serão 3 ciclos, certo? Se der um ok, aqui aparece também. Vocês podem simular direto, colocar o tempo de simulação direto aqui, que é bem mais prático. Porém, aqui nos parâmetros, você consegue ver outras coisas, como o tipo de, o tipo de passo. No caso, se seria de passo variável ou de passo fixo. Eh, Na maioria das vezes, eu não posso falar sempre, mas a gente vai utilizar o de passo variável. E qual a diferença? Eh, Aqui eu tirei, tem como eu esqueci o nome desse tipo desse diagrama aqui, que ele ajuda a escolher o melhor tipo de solver, certo? Se você está usando de passo fixo ou de passo eh, variável, e aqui eles ficam, tem a escolha. Aqui está um pouco mais detalhado, no caso de passo variável, e aqui na de passo fixo. Agora, o o solver o tipo de passo variável, eles variam o tamanho do passo durante a simulação. Então eles vão reduzir o tamanho do passo para aumentar a precisão quando os estados mudam rapidamente. No que isso pode se encaixar? Isso pode se encaixar em uma análise transitória, onde você quer ver o comportamento transitório de uma de um sistema. No caso, esse comportamento ele vai variar rapidamente. Então, de passo variável, ele vai reduzir o tamanho do passo naquele naquele período de tempo que é para aumentar a precisão. E calcular o tamanho do passo aumenta a sobrecarga computacional em cada etapa. Porém, ele pode reduzir o número de etapas. Eh, o de passo fixo, como o nome já diz, ele não vai variar o tamanho do passo, ele os intervalos vão ser os mesmos, e e é isso. Agora, o tipo de solver, como eu coloquei aqui na apresentação, para a maioria das simulações realizadas na graduação, você pode usar o tipo variável e o solver você pode deixar como automático, certo? Eh, Porém, quando você vai usar algum Simscape Electrical Models, o AutoSolver ele seleciona automaticamente o ODE 23TB. Esses sistemas podem ter circuitos com modelos não lineares, especificamente disjuntores e eletrônicos de potência. Esses modelos não lineares requerem um solucionador STIF. O que seria modelos não lineares? Seriam
semicondutores, vamos supor, um transistor, um MOSFET, IGBT, eles são não lineares. Diodos também, dependendo da área que você opera com ele, ele pode ter uma região não linear. Eh, então, transformadores também, transformadores a gente vê que eles têm uma área linear e uma região não linear. Então, para isso, se você deixar como automático, o ele vai selecionar o selecionador, o ODE23TB, certo? Aqui. Esse ODE significa, alguns já devem ter pesquisado um pouco, mas ele significa equação diferencial ordinária, que a gente vê bastante no final de cálculo 3 e cálculo 4. Aqui. E também métodos numéricos, eu acredito que alguns de vocês já fizeram, outros vão fazer. Métodos numéricos, a gente vê alguns desses métodos de resolução de equações diferenciais ordinárias, tipo esse Range-Kutta, Euler, certo? Então vamos deixar aqui automático. Aqui nesse Additional Options, o Max Step Size, dependendo do circuito, se você deixar em automático, ele não dá uma resolução muito boa do circuito, certo? Porque se deixar em automático aqui, depois vocês conseguem ver que ele vai dar uma resolução bem baixa. Então, eu já deixo em 1 milissegundo, certo? Então, significa que cada passo vai dar 1 milissegundo de intervalo. Cada passo leva 1 milissegundo. E aqui eu deixo automático, automático. Este também 1 mili. E aqui para baixo, geralmente a gente não altera nada. Aqui no Max Step Size, conforme você vai aumentando, diminuindo o tamanho do passo, quer dizer, você aumenta a precisão da sua simulação, porém o tempo que ela necessita é muito alto. Então, 1, 1 mili é um tempo bom, certo? Chip Solver. Agora, para simular tudo certo aqui, a gente pode clicar neste botão aqui, Run, ou Ctrl T, certo? E ele já simulou. Então, aqui a gente consegue ver o quê? Que o RMS, como eu queria, deu em 127, e a média, por se tratar de uma tensão alternada sem componente CC, sem distorção, sem nada, a média deu próxima de zero, que é isso que a gente queria. O que a gente pode ver agora são os resultados. É, Aqui nos resultados, a gente consegue ver que essa primeira onda, esse primeiro sinal é igual ao segundo, porém o segundo está com uma amplitude duplicada por conta deste bloco ganho, certo? Aqui ele está com o pico mais ou menos em 180, esse aqui é o dobro. E outra coisa que a gente pode ver aqui, eu vou dar um zoom bem grande, é que, lembra que eu falei que o step size ele vai interferir diretamente na precisão da simulação? Se vocês verem aqui, vai estar um pouco serrilhado, vai estar um pouco quadrado o seno. Não vai estar bem fluido ele, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? A gente pode diminuir o step size, ó, ele está bem quadradão. E se eu diminuir o step size, aqui eu acredito que ele vai se aproximar bem mais de zero. Vou colocar 1 microsegundo. É bem pequeno esse step size, a simulação demorou um pouco mais, e exatamente o que aconteceu. A média, que era para dar zero, ela ficou 4 a elevado a
É 10 menos 7, ficou bem baixo mesmo. E aqui agora a gente pode ver que o resultado ficou bem mais, menos serrilhado, né? Bem mais próximo do que a gente esperava. E esse aqui é o modelo simples que o Simulink disponibiliza, né? Que é um exemplo. Porém, ele não é tem muita utilidade para nós da elétrica, assim. Eu vou passar um exemplo, um modelo simples aqui. Um cálculo da potência aparente deste circuito. Só para saber, tem alguém acompanhando aqui que com alguma coisa para trás? Tá beleza? O Nicolas está gravando também. Eu acredito que quem quiser revisar alguma coisa, certo? É, aqui eu vou fazer um exemplo simples. E aqui são os blocos utilizados. Aqui eu coloquei a figura dos blocos e como achar eles, se vocês forem procurar pelas bibliotecas, né? Vocês podem ver que a gente utiliza bastante o Simscape, Power Systems, Specialized Technology e daqui a gente vai achando os blocos. No caso, vamos procurar aqui. Como eu disse, Simscape, essa biblioteca. Ah, lembrando, o meu Simulink, o meu MATLAB é a versão 2016. Então, pode ser que quem use a versão 2018, 2020, 2021, tenha mudado um pouco. Porém, não foge muito disso aqui. Então, é Simscape, Power Systems, aqui, Specialized Technology, e vamos pegar a fonte, né? No caso, fontes elétricas. Pegar. Lembra que eu falei que já dá para colocar o parâmetro logo na posição do bloco, assim? Então, eu vou fazer isso. Vai ficar 127 vezes raiz de 2. Ah, para mexer assim com a mãozinha, eu acredito que fica melhor do que mexer por aqui. Eu utilizo a roda do mouse, eu não sei qual seria o nome, mas a rodinha do mouse, eu clico nela. E aí ele seleciona. Fica bem prático isso aqui, certo? Vou usar o RLC Branch. Isso aqui também é bem utilizado, bastante utilizado. Vou colocar aqui RLC Branch. E agora, para fazer, eu vou utilizar um multímetro, um voltímetro no caso, certo? Esse RLC Branch, ele já possui você pode setar ele, de- você pode tirar é, você pode tirar a tensão dele, você pode tirar a corrente dele, e você pode tirar os dois, no caso, né? Medir os dois. No caso, você colocar aqui em Measurements, e você coloca Branch Voltage and Current. Para você conseguir ler esses valores, certo? Vou colocar um aqui. Tem um bloco chamado multímetro. Multímetro. Aqui ele. Aí, não, ah, calma aí. Vou fazendo por partes. Por partes. Depois eu falo deste bloco aqui. Porém, agora eu vou colocar. Certo? Aqui eu tenho uma resistência, uma, um indutor e um capacitor. Uma indutância e uma capacitância. A gente pode mudar os valores aqui, colocar 10.
deixar o valor de indutância e capacitância iguais. Colocar um amperímetro e um voltímetro, certo? O amperímetro a gente liga em série. O voltímetro aqui em paralelo com a carga. E eu vou usar um bloco que ele é bastante útil. Você tem como a entrada a tensão e a corrente. E ele devolve a potência ativa e a potência reativa. Caso eu vou entrar com um sinal de tensão, um sinal de corrente, e isso aqui ele vai devolver a potência ativa e reativa do circuito. Eu posso colocar aqui dois displays, certo? Aqui. É, como disse antes, para fazer a simulação funcionar, a gente precisa. Ah, não, não tinha dito. Mas a gente precisa desse bloco aqui, o Power Guy, Power Guy, não sei. E toda vez que tiver algum componente do Synscape Power Systems, a gente precisa colocar esse bloco para a simulação rodar. Caso contrário, ela não vai funcionar, vai aparecer este erro aqui. Então a gente procura aqui. É, isso aqui no começo a gente, pelo menos eu esqueci bastante que tinha que colocar este bloco aqui, porém com o tempo fica automático, certo? Aqui eu tenho a tensão, a potência ativa, a potência reativa. Acredito que dá para aumentar um pouco mais essa potência ativa. Opa. Não, desculpa. Diminuir. Tá. Deu bastante reativo, no caso, potência capacitiva. E agora aqui no, como eu tinha falado do multímetro, certo? Aqui no multímetro, a gente tem as medições deste, desse RLC Branch. No caso, tem o Series, a tensão e a corrente desse RLC Branch. Então a gente pode selecionar aqui os dois, mandar para cá. Aqui, e aqui a gente vou precisar de um Demux. Então, daqui eu vou conseguir extrair o sinal de tensão e de corrente deste RLC, desse circuito RLC. Ah, eu tinha que colocar um bloco de... Certo? A tensão no bloco ficou 127, que
que é a tensão aqui na fonte, no caso, né, 127 RMS. Como só tem pelas leis de malha, então a gente vê que está certo. E a corrente de 0,4748, corrente mais ou menos essa. Ah, agora, para calcular a potência reativa, a potência aparente, eu acredito que alguns ainda não tiveram essa matéria, né? A gente começa a analisar circuitos em corrente alternada em circuitos elétricos 1, porém a gente ainda não vê esse potência ativa, potência reativa, é mais para circuitos elétricos 2. Eu acredito que alguns aqui não tiveram essa matéria, mas praticamente a gente tem a potência ativa, que é a potência transformada em trabalho, e a potência reativa, que ela não é transformada em trabalho, mas ela precisa estar lá para os equipamentos funcionarem. É, e a potência aparente, ela é a soma vetorial de P e Q. No caso, seria o P como ele estivesse no eixo X, o Q como ele estivesse em Y, e o S, que seria a potência aparente, seria a soma vetorial. No caso, seria fazer Pitágoras, assim, falando, né? Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pregar, cadê? Tá difícil achar. Aqui, elevar ao quadrado, certo? A gente vai pegar a soma dos quadrados, passar pela raiz. Aqui eu não deixei aqui, mas a gente utilizou esses outros blocos aqui, certo? E eu acho que a gente pode dar run. Ah, aqui, como vocês podem ver, a potência aparente, ela ficou em 60,85, porque a potência ativa quase não contribuiu para isso, então ficou bem próxima da potência reativa. E aqui também dá para deixar é, melhor de visualizar, né? No caso, você coloca aqui P e o S. Com isso aqui também dá para, vamos supor, como eu disse, é um modelo simples. Com, a partir disso aqui, vocês podem calcular o fator de potência de uma rede trifásica, vamos supor. Aqui, no caso, tem uma rede monofásica. É, como é um exemplo simples, isso aqui só vale para, vamos supor, se eu quiser calcular o fator de potência, o fator de potência a gente vê que é o P, a potência ativa, dividido por S. Então, ficaria P sobre S, a gente conseguiria fazer isso pra gente fazer aqui agora. Tem coisas também que é go to. Vou pegar esse go to, certo? Vou colocar aqui. Isso aqui são. Agora eu esqueci o nome. É, mas eles evitam que fique uma bagunça de fios, assim, no caso. Vou colocar P,
EQS. Pegar um bloco de divisão. Vai. E a gente sabe que o fator de potência é P sobre S. Flávio, fizeram uma pergunta no chat. Bloco de Eles chat. perguntaram se. Ah, você lê aí, né? Baseado nesse. Sim, sim, tá. Aqui nesse. Sim, aqui tá. Você consegue tirar a potência reativa. E a partir disso, se você quiser o fator de potência unitário, você teria que zerar a energia reativa. Sim, sim, dá para utilizar bastante. Ah, certo? P sobre S. Aí o fator de potência ele vai estar bem ruim, porque ele não. Esse fator, deixa eu nomear aqui como fator de potência. Aqui a energia ele tem muito reativo para pouco ativo, né? Então, e como eu disse, é, esse exemplo, esse fator de potência aqui é para um modelo simples. Então, no caso, se você tiver uma rede trifásica, já não, já vai complicar mais um pouco. Se tiver é, equipamentos, fontes chaveadas, aí já entra distorção harmônica e o fator de potência ele, você tem que considerar essa distorção harmônica. Não vai ser só o defasamento entre as fases, também se tiver uma rede trifásica e as cargas estiverem desequilibradas, vai afetar o fator de potência. Então, acredito que seja isso. Aqui dá para até a gente fazer alguma, como você disse, dá para a gente fazer, tentar zerar esse fator essa energia reativa. No caso, eu até tinha colocado aqui, mas para zerar esse fator, essa energia reativa, a gente precisa que a potência capacitiva e a potência indutiva sejam iguais, certo? Então, eu vou fazer uma conta rápida aqui. Cadê a calculadora? E eu vou tentar achar um valor de capacitância aqui para zerar a energia reativa e deixar o fator de potência em 1. Calma aí. Certo? Se eu fiz essa conta certo, é, aqui a potência reativa ela vai zerar e o fator de potência ele vai ficar bem próximo de 1. Isso, foi, foi certinho. É, exatamente, isso aqui ele ajuda bastante. Vamos supor, eu tenho um arquivo aqui que eu fiz. Eu lembro que eu fiz isso aqui para um exercício de laboratório de circuitos elétricos 2. No caso aqui, era. Eu não lembro muito bem como que era o circuito, mas era, se não me engano, era uma compensação que você fazia com este capacitor aqui.
O circuito era este aqui e tinha que colocar um capacitor para compensar a energia reativa. E eu achei este bloco aqui, não este bloco, mas eu achei esse circuito que calcula o fator de potência. Eu achei ele bem útil, né? No caso aqui, 0,92. Era exatamente isso que, como vocês vão ver assim, a gente busca o fator de potência de no mínimo 0,92, né? Então, aí aqui eu ia testando os valores. Vamos supor, se eu aumentar, se eu colocar 30 micro, a de potência foi para 0,97. Então, aqui eu conseguia ter uma boa ideia, tipo, se eu estava no caminho certo, se o resultado que eu calculei, eu calculava um resultado, vinha aqui para a planta e jogava o resultado aqui, e eu via se o resultado batia mais ou menos, né, com o fator de potência. Então, acho que esse aqui é um modelo bem simples para hoje. Acredito que se alguém tiver nenhuma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é, se alguma dúvida ficou, pode perguntar agora. Não É, precisa colocar terra no sistema? não, não. Aqui, é, neste aqui, no caso neste aqui, a gente está fazendo sem terra, nesse circuito aqui, né? Porém, eu acho que tem bibliotecas do Simscape, que se não me engano, hum, se não me engano, essa biblioteca aqui que dificilmente a gente usa, que ela tem tipo, é uma biblioteca colorida assim, que ela não conecta direto aqui, ó, os componentes não conectam. Nessa biblioteca você precisa colocar o Terra. É, no LT Spice também, mesmo se tratando de um circuito monofásico, é necessário colocar um Terra. Eu acredito que aqui, quando você vai fazer uma simulação monofásica nesse circuito, no Simulink não precisa. Ah, É, entendi. Obrigada. nada. Mais alguma dúvida? Hum, essa aqui é uma simulação que o, o Nicolas também, a gente está nesse projeto de pesquisa, né? O Nicolas também. No caso, aqui eu coloquei terra, por quê? Porque isso aqui seria uma fonte trifásica, essa aqui está simulando uma rede trifásica com nêutron. Então eu estaria como se estivesse em Y, né? Em estrela. Então aqui tá as três fases e o neutro. Então nesse caso aqui, onde tem o neutro, a gente precisou aterrar o neutro, certo? É, acho que é, acho que é isso. Se alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiverem alguma dúvida, é, por hoje é só. Hoje não vai ter, eu não montei um questionário porque a aula de hoje foi mais prática, né? Então eu achei que não teria necessidade de montar um questionário para vocês responderem ao final da aula. A Priscila levantou a mão. Pode falar. Professor, eu queria saber se vai ter lista de presença ou Eu não. acredito que o Nicolas, ele, não, ou a Beatriz, elas estão anotando quem está participando, né? Quem está presente. Ah, entendi. E
Isso, o Nicolas anotou os presentes, então se você entrar assim, acho que já conta a presença ali, certo? Tá bom, muito obrigada. Nada. E Flávio, Oi. só uma dúvida. No caso, quando a pessoa fazer esse esquemático no Simulink, Uhum. aí para ela, como é que se diz, pegar esses valores do, da parte do display, tem assim, tipo, gerar um relatório com os dados específicos. Como assim gerar um relatório? No caso aí, no esquemático que você fez, na parte final tá mostrando os valores, né? Do fator de potência, o fator Sim, sim. reativo, aparente. Tem alguma coisa que a gente consiga fazer para mostrar os dados, tipo como fosse um relatório. Hum, olha, eu não sei informar você. Eu acredito que possivelmente tem algum método de. Porque o MATLAB e o Simulink eles andam em conjunto, né? Vamos supor, se eu colocar parâmetros aqui no MATLAB, eles vão para o Simulink. Agora eu não sei se o contrário do Simulink, eles podem ir para o MATLAB e gerar algum relatório, assim como você está falando. Eu não sei se o Nicolas ou a Beatriz conhecem, o Gutierrez, não sei se ele se conhecerem, pode falar. Porém, eu vou ficar devendo essa, se eu não conheço o método de gerar um relatório. Olha, eu acredito que relatório assim, para ele fazer pronto para assim para você, acredito que não, porque Simulink é mais para você simular uns circuitos que são mais complexos, que a gente não consegue fazer uma análise, fazer uma análise analítica ali, matemática na mão assim, e daí a gente faz a simulação no circuito, porque o software vai conseguir fazer a simulação para a gente, independentemente da gente ter capacidade de fazer, simulação, fazer as contas dessa simulação ou não. Então ele é mais para dar os dados, os parâmetros do circuito por um gráfico, que é no caso do scope, ou por um valor absoluto no caso do display. Mas assim, ele montar um relatório assim para você, acredito que não tenha não. Ah, tá ok. Obrigado, viu? Bom, ah, alguma dúvida? A aula de hoje também foi bem curta. Eu acredito que 1 hora a gente pegou metade do tempo, então se vocês quiserem ver mais alguns exemplos, eu posso pensar em algum aqui. Ou se tiverem alguma dúvida, podem falar. Se não, eu acredito que a gente encerra por hoje aqui, certo? Muito obrigado a todas que estiveram presentes e hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.